Boa tarde, ouvintes da Rádio Teletema. Eu sou Carol Antunes e estamos aqui no Espaço da Inclusão e também no Teletema Cast. E hoje vamos entrevistar a dubladora Fernanda Crispim. Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo jóia, e você? É um Tudo prazer estar bom. aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Fernanda, como é que tudo começou? Como é que você foi parar na dublagem? Então, eu era criança, né? Eu decidi ser atriz, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E aí eu comecei no teatro musical com 9 para 10. E aí com 10 anos eu estava em cartaz com um espetáculo num teatro na Tijuca, que era bem perto da Herbert Richards. E a minha mãe escutou na rádio, se eu não me engano foi do Antônio Carlos, na época de manhã, que ia ter um curso de dublagem na Herbert Richards. E eles estavam precisando de novas vozes, principalmente infantis. Aí, como eu já era atriz profissional, minha mãe perguntou: Ah, você quer fazer dublagem? Aí eu perguntei: O que seria dublagem? Porque eu era criança, né? Não era uma coisa, enfim, não tinha internet, isso já tem quase 40 anos. E aí eu falei: Ah, eu quero. Eu não sabia nem o que era, mas eu queria tudo ligado à arte. E aí eu fui fazer o curso e fiquei apaixonada. E meus pais explicaram: Ah, você sabe o Pica-Pau? Ele tem uma voz que é gravada, é dublada, né? E eu era muito pequena. Aí eu entendi. Eu falei: Ah, então a gente faz essas vozes? E eles falaram: Sim. A gente foi, eu fiz o curso com saudoso Newton da Mata, que era o dublador do Bruce Willis. Na época tinha Gato e o Rato, ele dublava o rato, era o Thundercat. E eu fiquei toda, tipo, apaixonada. Eu falei, nossa, que mundo incrível. E a partir daí eu nunca mais parei, porque aí eu fiz o curso de dublagem, meu irmão também fez, né, o Peterson Adriano. A gente foi contratado na Herbert Richards e nunca mais parou de dublar. E eu tô aqui até hoje, lá se vão... Ai, meu Deus, que eu vou contar a minha idade agora. Eu tinha 10, 48, 38 anos de carreira. Legal. A famosa Herbert Richards, né? Fica É, na nossa versão sim. brasileira Herbert Richards. E Ah. como que foi assim quando veio o primeiro filme para dublar? Então, e o primeiro filme que eu dublei, eu lembro como se fosse hoje, foi o Superman 5, acho. 4, desculpa. Superman 4. Com o Christopher Reeve. E aí eu lembro que foi muito, muito emocionante. Eu acho que a gente não tinha nem terminado ainda de fazer o curso todo e apareceu essa oportunidade. E a gente foi dublar profissionalmente e lá estavam todos os dubladores, né, que dublavam o filme, né, quem dublava o Superman, e a Lois Lane, todo mundo. E eu lembro que era uma cena que o Superman salvava uma menininha do alto, acho que era de um prédio. Enfim, lembro, mas não lembro muito bem, né? Que já se passa muito tempo, muitos anos. E aí foi muito legal. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque na dublagem a gente só usa voz. Então os sons, por exemplo, passos, palmas, essas coisas a gente não faz, né? Isso faz parte do canal que a gente chama de ME, músicas e efeitos. Mas eu e meu irmão, a gente era muito pequeno. Eu lembro que na cena todo mundo batia palma quando o Superman salvava lá. E aí era uma comemoração e a gente só tinha que falar, tipo, só tinha que comemorar, mas só com a voz. A gente bateu palma. Aí a gravação parou e todo mundo olhou pra gente, tipo, opa, não pode bater palma. E essa eu nunca mais esqueci, porque foi minha primeira experiência com a dublagem profissional, né? Também temos aqui com a gente Felipe Diogo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Carol. Boa tarde, nossa convidada Fernanda Crispim. Prazer falar com você. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Teletema. Fernanda, depois que você começou a dublar, em algum momento você pensou em parar com a dublagem? Bom, antes de mais nada, obrigada, Felipe, pelo convite. Boa tarde. Bom, eu nunca pensei em parar, né? Eu continuei, na época eu fazia teatro musical, porque eu fiquei fazendo as duas coisas simultaneamente, né? Paralelamente, fiquei fazendo tudo, mas aí chegou uma época que com o teatro eu parei, mas a dublagem eu nunca parei. Eu fui morar fora, né? Muitos anos atrás eu decidi morar fora, porque o meu sonho era dublar em outros idiomas e ensinar a minha arte em outros idiomas, então eu fui morar nos Estados Unidos, eu aprendi inglês e espanhol, hoje em dia eu sou diretora de inglês e espanhol também, dublo inglês e espanhol também, mas eu sempre procurei evoluir dentro da minha própria profissão, né, da dublagem. Então eu falei, o que eu posso fazer além disso? Então eu me tornei dubladora, diretora, professora de dublagem, tudo em português. Aí chegou um momento que eu falei, agora eu acho que eu preciso alçar novos voos, né? Então eu fui morar nos Estados Unidos para poder aprender novos idiomas e ainda pretendo falar italiano e francês, que eu quero dublar também italiano e francês. Então eu falei, agora eu vou alçar novos voos e aí eu nunca parei, mas na verdade eu sempre fui galgando coisas novas assim na minha vida, na minha carreira, porque eu sempre achei muito importante, até para eu conhecer esse outro lado e também para poder compartilhar minha arte, porque é uma arte muito maravilhosa, né? Eu ensino ela praticamente, enfim, há mais de 20 anos que eu dou aulas de dublagem e atuação para dublagem, e eu acho um universo extremamente apaixonante e encantador. Além eu falo que eu não trabalho, eu me divirto,
importa. Eu digo sempre que o dinheiro é uma consequência desse trabalho, porque realmente é muito diferente de tudo. Eu que sou atriz profissional, que já fiz um pouquinho de cada coisa, né, na minha carreira como atriz, eu sei que a dublagem é um mundo mágico. Eu afirmo isso. E olha que eu sou apaixonada por todas as artes também. Sou cantora, agora eu tô fazendo um trabalho autoral de música, né? Então, assim, todos os universos me encantam, mas a dublagem, ela encanta a todas as pessoas que conhecem. Às vezes as pessoas não têm ideia do que é esse universo até ter contato com isso. Quando você coloca a sua voz num personagem animado, que você se escuta ali, porque eu acho que é uma memória afetiva, né? E aí você fala, nossa, que universo encantador. Então, assim, parar nunca foi uma hipótese para mim, sim ensinar outras pessoas para que elas nunca parem também. Você tem uma família, né, praticamente, dubladores, seu irmão, Uhum, né, que dublou com você, uhum, seus filhos são sim. dubladores também. Como que é nessa questão, essa cobrança? Há uma cobrança por você ser dublador? Você cobra um pouco mais deles em relação a isso? Então, não e sim, né, não no sentido de, eu deixo que eles ocupem o espaço deles, porque eles realmente são talentosos. Eu gostaria sempre quis que eles fossem reconhecidos pelo próprio talento deles, isso aconteceu. Mas eles sempre me perguntam, me mandam mensagem, me mandam um vídeo, né. A Vitória, então, ela é muito exigente com ela mesma, minha filha, então ela fala: "Mamãe, isso tá bom? O que que eu posso fazer pra melhorar?". E esses dias ela contou uma história muito engraçada que eu fiz ela voltar a estudar dublagem, né, porque ela aprendeu eles eram bem pequenos, o Pedro começou com 5 anos e a Vitória com 7. E eu ensinei eles desde pequenos, que eu falei: "Ai meu Deus, se eu morrer, meus filhos têm uma profissão". E meu irmão mais novo que eu também, assim, eu comecei a dublar e ele veio também. Então, assim, eu fui ensinando todo mundo, porque eu falei: isso é uma profissão tão maravilhosa", que eu dizia pra eles: "Vocês podem até nem seguir, mas pelo menos eu acho que vocês precisam saber fazer, porque se um dia precisarem, vocês têm uma profissão que é linda". E aí eles reconheceram isso, e eles são muito exigentes, né, e eles me pedem muitas dicas e eu vou ajudando eles. Mas eles, com certeza, o mérito é todo deles, assim, eu ensinei, mas eles são realmente muito talentosos. Então, eu sempre falei: "Olha, eu quero que vocês estudem, que se aprimorem". Hoje em dia eles são diretores de dublagem os 2, eles ensinam também, são professores, ensinam outras pessoas, porque a gente precisa ser excelente no que faz, né. Por mais que a família abra uma porta, obviamente que eles vieram por essa porta aberta, que bom que tinha, né, essa possibilidade, porque não é um meio tão falado, não é um meio tão grande assim, né, embora tenha crescido dos últimos anos, sempre foi um meio não é uma coisa que as pessoas assim, quantos dubladores você conhece na sua vida, né? Quando as pessoas me conhecem, elas ficam impressionadas: "Nossa, eu nunca conheci um dublador". Então não é algo tão grande. Então meus filhos tiveram essa oportunidade, esse privilégio, mas eles com certeza são muito esforçados, muito talentosos, muito dedicados. Então, assim, eu não cobro nada, mas eu incentivo que eles sejam melhores a cada dia. Mas eu acho que eles se cobram um pouquinho, mas é normal, né? Eu acho que eu seria da mesma forma se por acaso eu viesse de uma família de dubladores também. Mas, na verdade, a dublagem, ela começou essa carreira toda artística, eu vim puxando a minha família lá de trás. Você passou por várias fases da dublagem, né? Que você pegou aquela fase onde as pessoas falam que é a escola, né? Que é onde os Uhum. mais novos aprendiam com os mais velhos, todo mundo junto. E aí depois veio essa questão do estúdio, todo mundo gravando separado. E aí tivemos um momento pandemia, que também foi um outro momento para a dublagem, né? Como é que é passar por todos esses momentos, assim? É muito incrível, sabe? Um dia desse eu estava pensando nisso, porque eu peguei a dublagem que a gente dublava para cinema, né? Vou dar um exemplo do Esqueceram de Mim, que eu dublei para o cinema. E eram as duas famílias, a família do Kevin, os irmãos, os primos, e todos nós gravávamos juntos. Eram muitas pessoas no mesmo estúdio, porque era aquela fita antiga, né, de cinema, das máquinas ainda antigas, e que elas duravam 10 segundos e elas ficavam em looping, né? Por isso que, enfim, quando a gente até hoje grava loop, que são cenas de 20 segundos, assim, que é dividida a dublagem dentro de um planejamento profissional, de como é na produção, né? É assim que a gente produz a dublagem. E eu peguei essa época, depois fui pegando todas as mudanças, né? Nessa época todo mundo gravava junto pra cinema e junto mesmo, só tinha 2 canais, o A e o B, 1 ou 2, né? E era, a banda dupla era assim, a segunda banda era só mesmo no caso de emergência, assim, morreu alguém da família, a pessoa não pôde comparecer, ou ficou afônico, mas todo mundo tinha que estar junto. Isso era uma escola tão grande, porque para mim, principalmente, eu que vinha do teatro musical, eu via gente que vinha do teatro, do radioteatro, eu ficava impressionada de ver as pessoas atuando, assim. Eu cito vários dubladores, como
como o Newton da Mata, como o próprio Orlando Drummond, o Mário Monjardim, que dublava o Pernalonga, né? Assim, muitos já faleceram e eu ficava aprendendo, eu ficava babando com aquelas pessoas atuando. Então isso foi uma escola para mim. Logo depois vieram, enfim, aí foi mudando, né? Foi mudando para DA, até que a gente chegou na época do computador e agora todas as pessoas gravam sozinhas. Assim, os cursos a gente ainda aprende um pouco junto, porque tem aulas em grupo, mas tem muitas aulas particulares também. E, na verdade, todo mundo grava seus áudios sozinhos, né? A gente não tem mais essa troca no estúdio. Assim, a tecnologia, ela é incrível por um lado, mas ela ainda ela nos distancia das pessoas, nos aproxima e nos distancia ao mesmo tempo. No caso da arte, nesse caso da dublagem especificamente, ela nos distanciou. Então, se meus amigos eu vejo só pelo Instagram e às vezes pelo WhatsApp, ou então, enfim, quando eu tô assistindo alguma coisa dublada que eu vejo os créditos, ou então eu escuto as vozes dos meus amigos, eles estão lá junto comigo, mas a gente não se encontra mais. E com a pandemia, então, isso distanciou mais ainda, né? Foi bom pra mim, na verdade, a pandemia me distanciou e me uniu, né? Nos distanciou e nos uniu, porque, por exemplo, eu que morava nos Estados Unidos na época da pandemia, comecei a trabalhar de volta pro Brasil. Porque quando eu me mudei, eu perdi muitos personagens, porque existe sempre uns contratos de confidencialidade que, enfim, que eles não podiam me mandar as produções para eu gravar sozinha nos Estados Unidos. Então, eu não podia fazer as minhas atrizes, que eu já dublava há muitos anos. Mas com a pandemia, né, hoje em dia se manda um link. Então, você detém o trabalho, você não compartilha aquilo que o cliente não permite, mas eu continuei gravando. Então, de certa forma, me aproximou novamente das produções dubladas no Brasil. Então, assim, todas as fases tiveram as suas dificuldades, mas também tem seu lado bom, né? Então, como tudo na vida, tem seus contras, seus a favores. Para mim, tipo, hoje em dia é incrível poder gravar remotamente de onde eu estiver, de qualquer lugar do mundo, mesmo que, de certa forma, a gente esteja distante. Porque, querendo ou não, hoje em dia todo mundo, ainda que seja no estúdio presencial, você grava separado. Uma curiosidade, tem muita diferença da dublagem aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Tem muitas diferenças. Uma que, por exemplo, a maioria das produções, elas são originalmente americanas, né? Hoje em dia eu não vou falar de maioria porque existem produções agora sendo feitas no mundo inteiro. Mas durante muitos anos, sim, né? Se concentrava tudo em Hollywood. Então as pessoas não dublavam, eles faziam vozes originais. Então eles gravavam os desenhos das vozes, né? Que a gente chama de... Enfim, algumas pessoas chamam de scat voice ou voice scat, que é o desenho da voz, que é a voz original que você desenha, faz um cartoon depois da voz pronta, né? Você faz uma voz guia e depois você vai lá e coloca a voz novamente, ou só grava a voz original de uma vez e o cartunista desenha em cima da voz. Mas hoje em dia, como tem muitas produções mundiais, o que acontece é que eles tiveram que aprender a dublar. E quando eu ouvi isso há uns anos atrás, quando não tinha muito, e eu acho que nesse caso eu posso dizer, eu gosto de ter visões sobre as coisas, né? Ser uma visionária. Eu imaginei, nossa, vai chegar um momento que eles também vão precisar aprender a dublar. E eu quero estar falando esse idioma para eu poder ensinar a técnica do Brasil, que é considerada a melhor do mundo. E foi o que eu fui fazer. Então, hoje em dia, eu dou muita aula para muitos americanos e formo muitos dubladores americanos. E eles aprendem com a nossa técnica brasileira, que não tem nada a ver com a técnica deles. Assim, na verdade, não é uma coisa nem que eles dominam muito. E não é nem porque eles não querem, mas é porque eles nunca tiveram essa oportunidade. Agora que essas produções, com todos os streamings, né, como Netflix, que a gente precisa dublar tudo, né? Eles têm dublagem em todos os idiomas, então eles precisam aprender a fazer. Então, agora tem muita coisa sendo dublada em vários idiomas e eu fico feliz de estar formando novos profissionais, mas a técnica era totalmente diferente. Tanto que até hoje em dia, quando eu tenho algumas produções, né? Atualmente eu estou dirigindo um desenho animado que é do chinês para o inglês. E aí, quando eu faço teste com os americanos, estava fazendo para esse desenho, e eu mandava um link, que é um software que a gente grava, um software europeu chamado Session Link Pro, que a gente manda o vídeo, manda o script, eles nunca nem tiveram contato com aquilo. Falam, meu Deus, é a primeira vez que eu estou gravando sendo dirigida, tipo, online. Isso os próprios americanos falam para mim. É uma coisa que a gente usa muito no Brasil, que a nossa produção, a gente dubla muito, né? Eles não tanto, não precisa, porque tudo em inglês é praticamente um idioma universal. Mas isso está mudando também, né? E aí eu fico feliz, de certa forma, fazer parte um pouco disso nos Estados Unidos. Hoje em dia eu sou uma cidadã americana e o meu visto foi baseado nisso, né? De eu ter eu dominar essa arte no Brasil e ter ido para os Estados Unidos para ensinar essa arte. E como que era lá atrás dublar Carrossel, né? Porque era
aquela coisa, todo mundo junto. Era uma época que não tinha tanta criança, tanto adolescente dublando. Tem um monte de criança e adolescente, todo mundo junto. Como que era pra concentrar isso? Você fazia um menino, né? O Era muito Jorge legal. Del Salto era muito fofo. E, na verdade, tinha muita criança, assim. Tipo, nessa época, lotou eu. A gente brincava que a gente tinha uns dubladores, né? Acho que era o Mauro Ramos, Hélio Ribeiro, que falava, sacudiu o pé de criança no pátio da Herbert, que é um monte de criança, assim. Era difícil controlar a gente, porque era muita bagunça, né? Então, mas a diretora sempre dava um jeitinho e de falar assim, gente, olha, quando estiver gravando tem que fazer silêncio. E a Marlene sempre foi muito... Ela dominava isso, né, como diretora. A gente não pode negar, porque era muita gente para ela orquestrar, muita criança e adolescente. E como assim, nem às vezes todos os loops, a gente tinha loop, né, que é essa cena de 20 segundos, que estavam todas as crianças juntas na sala com a professora Helena, e ela dublava a professora Helena. Então a gente ficava bem quietinho, porque ela dava mais broncas na gente, a gente ficava todo mundo quietinho, até porque era necessário, super necessário pra época, porque produção de dublagem a gente tem tempo pra entregar, prazo pra entregar. E se deixar, né, criança, ela quer só brincar, ainda mais aquilo que parece uma magia. Então foi incrível. Dublar Carrossel foi uma escola maravilhosa, e ali era delicioso, porque todas as crianças a gente levava juntas, né, a gente levava os deveres da escola pra fazer no pátio. Da Herbert, a gente gravava na Herbert Richards, que era onde a Globo tinha os estúdios da Globuzina, então tinha um restaurante que a gente chamava de Bar da Globo, que a gente se encontrava lá para almoçar, tomar café da manhã, jantar e fazer dever de casa. Era muito legal. Inclusive você dublou com seu irmão também, né? Seu irmão também teve a Dublei, oportunidade. sim. Eu e meu irmão, a gente dublou a vida inteira juntos, né? A gente dublou muitas produções juntos. A gente dubla... Quer dizer, hoje em dia ele é dono da Ação de Veracruz, né? Um dos maiores estúdios brasileiros de dublagem. Eu tenho uma empresa americana, ele tem uma empresa brasileira. E a gente, assim, não dubla mais junto presencialmente, mas a gente tá sempre junto nas produções, fazendo par romântico. É muito divertido. O que é mais difícil de dublar? Olha, vou contar de uma experiência que eu tive há pouco tempo que eu nunca tinha tido. Eu dublei Trigêmeas, que eu dublei a Angelique Boyer, que é uma atriz mexicana, que eu dublo desde Rebelde, que ela fez 3 personagens que eram completamente diferentes. Eram trigêmeas, 3 irmãs, uma que foi criada separada das outras duas, uma era extremamente má, outra extremamente boa, e uma que tava ali no meio das duas, né? E essa experiência, pra mim, foi uma das mais difíceis da minha vida, porque é muito difícil, mas principalmente porque eu tinha 2 boas, né? A malvada dava pra ficar muito malvada sem ficar caricata. Eu não queria levar uma vilã pra um lado caricato. Eu queria deixar ela sarcástica, mas eu não queria deixar ela caricata. E as outras duas eram boas, então eu não queria que elas também... Porque ia chegar uma hora que as 3 iam se encontrar. E eu não queria que parecesse a mesma pessoa. Essa pra mim foi o meu trabalho mais difícil, digamos assim. Mas uma das coisas mais difíceis de dublar, com certeza, é anime, é desenho japonês. Porque a gente não entende, né? Você não sabe as pausas, as métricas são difíceis. Por isso que no Yu Yu Hakusho a gente colocava tanto caco engraçado, né? As pessoas que conhecem esse desenho, né, lá da época da Manchete, eles sabiam que a gente colocava um monte de coisa engraçada porque sempre faltava a boca no final da... A tradução nunca era suficiente, porque não dá para você calcular métrica, porque quando você fala inglês, espanhol, você ainda consegue calcular o número de sílabas e você consegue traduzir, mas no caso do japonês, como é que você vai traduzir uma coisa que você não entende? Então estava traduzido, sei lá, um oi, tudo bem, mas cabia um oi, tudo bem, como é que vai você? Aí cabia mais 2 palavras, eu botar meu filho, aí tudo ficava engraçado, né? Então a gente levou muito para essa da comédia para poder criar cacos divertidos, que nem tem rapadura doce, mas não é mole não, todas essas coisas que a gente botava no final das frases para poder caber na boca dos personagens, porque não cabia, de verdade, não cabia. Saudosa TV Manchete, muitos desenhos japoneses. Muito. Ai, tinha Jaspion, Changeman, depois veio o Hakusho, né? A gente fez muita Já acho que foi da coisa minha aí. época, nossa. É. Pois é. É uma nostalgia muito, muito boa. Essas meninas que você falou, parecem as meninas super poderosas, uma boa, uma mais ou menos e uma ruim. Então, essa foi uma novela mexicana chamada 3 vezes Ana, porque as meninas superpoderosas são 3 personagens diferentes, são 3 dubladoras diferentes. Nesse caso, era a mesma atriz que fazia as 3 irmãs. Então, eu dublava as 3. E elas, cada uma tinha uma personalidade diferente. E chegou uma hora que elas se encontravam na mesma cena. Tem na internet, né? Isso viralizou. Porque eu não queria dar o mesmo tom para as 3. Então, eu gravava uma inteira, depois eu vinha gravando a outra inteira, depois eu gravava a outra inteira. E, normalmente, assim, era muito grito, muito choro, muito sofrimento, tudo muito. Então foi um trabalho que foi bem desafiador. Eu adorei fazer, faria de novo, mas foi desafiador. Como que é trazer
pro brasileiro, né, a encontrar o meio termo na novela mexicana, porque a novela mexicana é tudo muito exagerado, né, tudo muito, né, a gente aprende, quando vai pra frente da câmera, a gente aprende, seja mais natural, né, tira aquele exagero que a gente aprende lá no teatro, lá no palco, e os mexicanos, eles trazem tudo muito exagerado. Como é que traz isso para que né, ter esse meio termo, para que o ouvido do brasileiro consiga acostumar, né? Porque... Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, que eu digo nas minhas palestras, né? Assim, hoje em dia a gente chama dublagem de localização. O que é localizar uma produção? A gente trazer ela para aproximar ela do nosso idioma, da nossa cultura, do nosso público. É o que acontece com as novelas mexicanas hoje em dia. Tipo assim, a gente hoje em dia localiza muito mais. Então, assim, você trazer um pouco mais de naturalidade, porque às vezes nem dá, porque senão você fica fora do tom. Às vezes a personagem tá lá gritando, berrando, tá com aquela cara de desespero. Não dá para você neutralizar um sentimento nesse caso, mas dá pra gente falar como uma pessoa desesperadamente, uma pessoa brasileira desesperada falaria. Então a gente tenta equalizar. Assim, para muitas pessoas é muito difícil dublar novela mexicana. Eu, como desde sempre dublo novela mexicana, para mim já entrou assim, na minha mente eu acho extremamente fácil, até porque é um idioma que eu falo. Então assim, eu escuto uma sonoridade e eu consigo reproduzir no meu próprio idioma, né, sem entrar no idioma original. Mas é uma coisa, é uma linha muito tênue, tá? Que se você for nesse embalo de grava, deixa eu acabar isso logo porque eu tô cansada, você vai entrando no tom do mexicano. Que eles, antes a gente falaria que era overacting, tipo, você está acima da atuação. Mas eu nem culpo, porque eu dou aula disso, né? De você trazer isso pro tom. É porque você tá escutando. Então a gente grava com o original no seu ouvido. Então, assim, automaticamente ele te induz a fazer o que o ator original tá fazendo. Só que aí você desliga uma chavinha na sua mente e fala, não, como é que eu, Fernanda brasileira, faria essa cena? Eu atuando mesmo, né? Eu sempre digo que você tá dublando, você tá atuando. É o trabalho do ator. Às vezes as pessoas falam, eu acho... Um dia desse eu respondi no meu post lá, alguém escreveu, eu só acho errado que a dublagem seja só para atores profissionais. Aí eu falo, não, na verdade a dublagem é para todos, mas você precisa se especializar, porque é um trabalho de atuação e é muito mais difícil do que você tá num palco de um teatro, na frente de uma câmera, porque ali você tem todo o seu corpo para falar. E você tem um roteiro que te guia, mas você pode criar aquela personalidade. Na dublagem não, você vai dublar em cima de algo que já foi criado por outra pessoa, que você precisa pegar exatamente o tom dela, né? Quase cantar uma música afinada. Você tem que cantar naquela nota certinha. Se passar um pouquinho, todo mundo vai perceber que tá desafinado. Ao passo que se você faz sozinho, o máximo que vai acontecer é alguém achar que você não tem uma boa atuação, né? Que você é um canastrão, que você... Enfim, mas na dublagem, se você não souber... Eu sempre falo que um filme mal dublado não é um filme mal sincronizado, e sim um filme mal interpretado. Ele tá fora do tom. Aí ele fica mal dublado, né? Então a gente precisa encontrar esse tom para que, como você falou, para que o ouvido das pessoas não estranhe, né? A gente tem expressões muito dublísticas que eu vou tirando das minhas produções. Falar isso a gente não fala, né? Sei lá, algumas coisas como, vou dar um exemplo bobo, mas que a gente falava antigamente, porque era legal, pra época funcionava, mas, por exemplo, vamos dar o fora daqui, um exemplo. Se você tá numa situação de risco, naturalmente você não fala, eu não falaria, vamos dar o fora daqui, tipo, vamos sair daqui agora, a gente precisa sair daqui agora. Então, isso a gente traz pro nosso idioma e pra forma como nós, brasileiros, falaríamos, né? Então, isso daí é um trabalho que você precisa pensar o tempo inteiro. Então, não é uma coisa que você faz automaticamente. Por isso que é importante aprender a técnica. Senão, realmente fica mal dublado, fica fora do tom, fica mal interpretado. Tem uma pergunta que nós sempre fazemos quando nós entrevistamos dubladores, que essa pergunta ela divide bastante opiniões. Você acredita que uma pessoa cega poderia trabalhar com dublagem? Olha, é uma pergunta muito, muito difícil de responder. Muito mesmo. Tô sendo muito sincera. Porque, assim, eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, eu acho que daria, né, pra você ler, pra você tá ouvindo o original. Então, você tem como fazer, você tem como, sei lá, ler por... Mas, assim, por exemplo, no caso da novela mexicana, por exemplo, que a gente tenta atenuar um pouquinho. Você tá escutando a pessoa gritando, mas você pode dar uma amenizada porque ela tá no off, entendeu? Eu acho que é um trabalho que tem que ser dirigido, muito bem dirigido. Você tem que, tipo, realmente ter uma outra matemática para você contar o que a gente chama de contar as sílabas, né? Os fonemas, que são diferentes do inglês. Por exemplo, pro japonês, por exemplo, pra gente dublar, né? Às vezes até a própria dublagem dele está fora de sync, ou tá faltando. Então é um trabalho muito
sensível, mas assim, de verdade, com a tecnologia hoje em dia, acho que antigamente seria impossível, acho que hoje em dia não seria mais impossível, não. Eu acho que seria até uma coisa muito interessante, eu nunca nem tinha parado pra pensar nisso, tô sendo muito sincera. Eu só fico muito feliz disso trazer tanta acessibilidade pros cegos, né? Uma coisa muito interessante sobre mim, que eu vou contar, é que quando eu tinha 13 anos, eu tive glaucoma de ângulo fechado. E eu comecei a ficar com as vistas muito inchadas, né? Muito, muito inchadas, e eu não conseguia enxergar. E meus pais me levaram no oftalmologista e eles disseram que eu ficaria cega em 5 anos. E eu já dublava, né? Então quase ninguém sabe dessa história. Eu acho que eu tô contando isso em primeira mão, inclusive. E aí foi muito difícil pra todo mundo. Eu fazia um tratamento que era de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha que ir nessa clínica pingar vários colírios pra equilibrar a minha pressão ocular, né? Então, eu ficava pensando nisso. Meu Deus, eu nunca mais vou poder dublar na minha vida, né? Nunca mais vou poder trabalhar com a minha arte na minha vida. Mas eu perdi a visão periférica, eu não tenho visão periférica, mas eu acabei tendo uma visão frontal, porque com a visão frontal isso me dá um super foco. Então, assim, eu não tenho visão periférica, mas eu tenho hiperfoco, porque eu consigo ver diretamente. E aí eu acho que durante muito tempo eu pensava nisso, né, realmente. Só que hoje, e obviamente que com o passar do tempo eu fiquei boa e tal, não tive mais esse problema, as minhas vistas não incharam mais, eu continuei trabalhando, eu faço acompanhamento até hoje. Mas, assim, eu nunca tinha parado, acho que por isso eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade. Mas eu acredito que sim, que hoje em dia seria possível. E eu fico muito feliz da gente poder trazer essa acessibilidade para as pessoas que são cegas. Fico muito, muito, muito feliz. Como é que foi dublar a Fiona? Foi teste? Então, a Fiona tem uma história muito interessante, porque eu dublei a Miriam do Príncipe do Egito, né? Foi uma personagem que eu amei fazer, que eu fiz testes, sim, fiz vários testes com várias dubladoras. E aí veio a Fiona, né? A Fiona, ela assim, é dublada originalmente pela Cameron Diaz, que quem dubla é a Mônica Ross, muito maravilhosa, né? A nossa diva dubladora brasileira. Só que, assim, uma coisa é você dublar o ator, e outra coisa é ter um personagem, uma animação, e nesse caso era uma animação 3D, que era uma coisa, acho que não sei se era 2D, não me lembro, não, 3D, foi o primeiro 3D, né? Isso a gente tá falando de 21 anos atrás, se não me engano. E aí eles começaram a pedir teste, né? Embora fosse a voz da Cameron Diaz, eles falaram, não, a gente quer ouvir outras dubladoras, né? Outras possibilidades. E aí, acho que eles não sei se eles não aprovaram, mas eles chegaram no momento que pediram, isso eu me lembro como se fosse hoje, falaram assim, olha, a gente ouviu a voz da Miriam, uma produção da DreamWorks, foi uma produção antes da Fiona, e falaram, a gente adorou a voz da Miriam na Fiona, vamos fazer um teste com essa dubladora? E aí eu fiz o teste e passei. E aí eu comecei a dublar a Fiona, graças a Miriam do Príncipe do Egito. Maravilha. Em breve, estava vendo até nas suas postagens, né? Você dará um novo curso também, né? Para pessoas, tanto para crianças como para adultos na área da dublagem. Sim, a gente abriu novas turmas, né? Para crianças, adolescentes e adultos. São turmas online. É muito legal, né? Eu sou apaixonada por dar aula. Eu confesso que eu até falei para minha produtora, para Nath. Falei, olha, Nath, eu de verdade eu não tenho muito tempo, mas eu quero fazer porque é uma coisa que eu preciso compartilhar a minha arte, né? E eu adoro fazer isso. Então, assim, a gente tem turmas abertas agora, se alguém se interessar. Depois eu deixo aqui o telefone da Nath com vocês podem divulgar para quem tiver interesse em fazer. A gente faz aulas em grupo. E é maravilhoso. É divertidíssimo, assim. Tipo, as mães das crianças estão apaixonadas pelas aulas, as crianças estão apaixonadas. Toda a aula, são aulas 100% práticas, e todas as aulas eles têm esse videozinho deles dublando, né? Assim, não deles dublando, mas da dublagem deles. Então eles levam para casa, eles mostram para os amiguinhos. Enfim, eles a cada vídeo eles estão melhores, e é incrível eu sempre falo, gente, se você quiser fazer, faça até por dicção, faça por terapia, apenas faça. Tenha pelo menos uma vez na vida um contato com dublagem, porque é um mundo encantador. Eu não tenho um feedback negativo sobre dublagem e de nenhuma parte do mundo, né? Eu já dei aula na Itália, já dei aula nos Estados Unidos, já dei aula para todas as pessoas que falam inglês, assim, de várias nacionalidades, e as pessoas falam a mesma coisa. Que coisa incrível! É um universo muito maravilhoso, muito diferente de tudo que as pessoas já experimentaram. Aliás, um abraço para a Nath, que viabilizou essa entrevista aqui para nós. Muito maravilhosa. Peço desculpas até pela minha... Como eu falei, eu sou tão sem tempo, porque eu tenho uma empresa americana que a gente presta serviço em vários idiomas, e eu que dirijo essa empresa. Eu formo profissionais, eu gerencio equipe. Então,
Então, assim, aí eu agora aqui no Rio, eu tô no Rio agora esses últimos meses, então eu comecei a dar aula, eu tô ensaiando pro meu show. E assim, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí a Nath hoje em dia me ajuda, meu braço direito. E que bom que você falou com ela, que deu tudo certo, que a gente conseguiu esse momento pra conversar. Então, a propósito, fala um pouquinho do seu show, né? Do seu trabalho que você está fazendo agora. Então, agora assim, Também. a música sempre foi o meu hobby predileto, né? As pessoas acham que por eu dublar, meu hobby é assistir filmes. Não. Eu adoro ir pro cinema, comer pipoca e assistir filme, mas, assim, se eu vejo produções, como eu tô no Netflix, às vezes eu boto dublado, né? Eu quero ver Netflix, eu vejo uma coisa dublada, eu começo a ouvir meus amigos, né? Eu falo, gente, eu conheço todas essas pessoas. Aí eu vou botar no idioma original que eu não conheço ainda, não conheço ninguém. Porque eu fico ouvindo os meus amigos, né? Incrível. A gente trabalha com, enfim, eu que sou diretora há muitos anos, meu ouvido tá acostumado. Então, aquilo não é nenhuma distração, porque eu fico prestando atenção nas coisas, eu falo, ai, tá, a gente podia ter feito aquilo ali, ou então, ainda mais se eu dirigir a produção, né? Eu fico muito crítica sobre filmes, sobre dublagem e produções, porque eu gosto, são coisas que eu faço também, né? Direção artística e tal. Então, não é. Agora, a música sempre ficou meio que... Eu deixei sempre nesse lugar de hobby na minha vida, né? Quando eu comecei no teatro musical, eu até cantava, mas não solava. Eu cantava nos coros, eu dançava e muito mais atuava. Mas eu sempre gostei de cantar e tocar instrumentos. Toquei uma época numa banda de jazz, aí eu gostava de cantar, mas sempre foi um hobby, era uma coisa que eu deixei ali na estante, quietinho. Falei, em algum momento na minha vida eu vou resgatar isso, né? E a minha mãe, saudosa, falecida, querida, ela queria ser cantora e tal. E depois que minha mãe faleceu, e a minha mãe tinha umas composições que ela nunca nem cantou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou cantar as músicas da minha mãe. E aí, assim, um belo dia eu compus uma música. Aí eu resolvi lançar minha música. Eu compus outra, eu compus outras. E agora eu tenho três ou quatro? Não, tenho 3 composições originais, que é Pretinha, hashtag Pretinha, Vem Logo. Eu só queria terminar essa canção. E agora eu tô fazendo mais 2 que são as músicas da minha mãe. A gente tá produzindo, né? As 5 músicas. E a gente, assim, quando a gente lançar a quinta, a gente faz um show. A gente não tem uma data ainda definida, mas a gente pode voltar aqui numa nova oportunidade para falar do meu show, que eu vou ter muito prazer. Porque as pessoas vão poder me conhecer no meu show, né? Porque agora elas conhecem a minha voz, conhecem o meu trabalho como dubladora, mas no meu show elas vão poder me ver. E eu voltei a cantar, e aí eu voltei a tocar, eu voltei a cantar. E aí, na verdade, era só um hobby mesmo, era alguma coisa que eu tava fazendo por prazer, né? Eu faço isso com muita alegria. Mas acabou dando super certo, eu acabei assinando com uma gravadora, as pessoas começaram a gostar de me ouvir cantar. Eu até brinco, eu falo que eu não canto, eu encanto, né? Que eu nem me considero uma cantora, eu nem falo que eu sou uma musicista, mas eu sou apaixonada por música desde criança. Eu com 10 anos ouvia jazz, blues, bossa nova, samba, MPB. Então, assim, eu conheço tantas músicas, a minha mente é uma mente antiga para música. Eu escutava Ella Fitzgerald, Billie Holiday, a Nina Simone. Hoje em dia eu canto no meu show Baden Powell, eu canto Vinícius de Moraes, eu canto Dolores Duran, e a gente repaginou tudo isso pro jazz. A gente canta um pouco de samba também, dos sambas atuais. Eu canto Almir Neto, eu canto tanta coisa que as pessoas conhecem, que são músicas mais antigas, e a gente deu uma repaginada para um pouco de jazz, a gente trouxe um pouco para atualidade. O show tá lindo, emocionante. Eu espero ver todo mundo no meu show, gente. Eu quero ver todo mundo lá cantando comigo, porque isso vai ser uma coisa muito maravilhosa que vai acontecer na minha vida. Mas eu ainda não tenho uma data certa, porque a gente tá fechando a data e o local, mas assim que eu tiver, eu prometo divulgar. Mas vai ser em E breve. realmente, você encanta. Falou tudo. Ai, obrigada. Mas eu falo isso não no sentido... Assim, eu falo isso no sentido na verdade, eu sinto a música, né? Eu nunca estudei música, para falar a verdade. Eu nunca estudei canto, piano, violão, não. Eu faço da minha alma, do que eu escutei. Eu acho que é muito mais um feeling de quem gosta de ouvir música e presta atenção no que escuta, do que propriamente de quem realmente... Agora, daqui para frente, eu pretendo estudar. Agora eu estou estudando para o meu show, né? Me dedicando para o meu show. Mas dizer que eu tenho uma técnica aprimorada que eu estudei anos, não posso dizer, porque não seria justo com quem estuda e se aprimorou nessa técnica, mas eu faço do meu coração. Tem um outro caminho também, que alguns dubladores estão indo para essa área também, por exemplo, a Geórgia, mesmo a Mônica já fez algumas coisas, né? Que é a questão da audiodescrição. Você já teve algum contato com esse recurso? Olha, você acredita que eu nunca fiz audiodescrição? Eu sei exatamente o que é, sei quem faz, mas eu, Fernanda, nunca fiz. E é incrível. É um trabalho maravilhoso.
Mas tinham pessoas específicas aqui no Rio que fazia, como você citou, né? A Mônica, não sei mais quem faz hoje em dia, mas isso é maravilhoso. Mas eu, particularmente, eu nunca fui convidada, né? Nunca recebi um trabalho de audiodescrição, inclusive fica aí meu desejo. Então, se alguém tiver um trabalho de audiodescrição que queira ouvir com a minha voz, eu me coloco total à disposição para fazer, porque eu acho um trabalho sensacional. Mas eu realmente nunca fiz. Como é que tá hoje, falando em cantar, né? Como é que tá essa questão hoje de canto para dublagem, né? Porque uns anos atrás, dificilmente a pessoa que dublava era a pessoa que cantava. Como é que tá isso hoje? Então, hoje em dia eles procuram escolher alguém que cante, né? Assim, uma das razões pelas quais eu falei, eu preciso entender que eu sou uma cantora também. Porque, querendo ou não, sim, se você canta, né? Se você faz um trabalho artístico como cantora, como eu tenho músicas nos streamings, né? Nas plataformas digitais de música, eu sou uma cantora. Então, assim, eu gostaria de cantar para os meus personagens. Mas tem uma coisa interessante também sobre isso. Nem sempre, porque, assim, nos Estados Unidos, provavelmente a pessoa que está cantando, ela faz a voz, né? Então, aqui no Brasil, às vezes, a pessoa que tem aquele registro que foi escolhido para dublar aquele personagem não é cantor, porque não necessariamente, se você for dublador, você tem que ser um cantor, não é um pré-requisito. Se você for, melhor. Tem o Cláudio Galvão, tem o Rafael Rossato, uma galera maravilhosa que canta lindamente bem e que pode cantar os seus personagens. Mas tem muita gente que não canta. Então, eles escolhem pessoas que tenham vozes similares e, às vezes, o próprio cliente quer um star talent para cantar aquela produção, né? Às vezes, até o dublador canta, mas eles querem que um cantor famoso cante aquele personagem. Então, sempre quem decide isso é o cliente. Nem sempre o diretor ou o estúdio ele tem essa voz tão ativa, assim. Às vezes ele fala, não, eu quero que fulano duble, mas eu quero que fulano cante. Mas, ok, se eles escolherem a mesma pessoa, melhor. Hoje em dia, eu pretendo daqui pra frente poder cantar nos meus personagens. Cantei já em alguns. Eu tenho alguns trabalhos que eu cantei. Mas, por exemplo, a Miriam do Príncipe do Egito, não. Seria um sonho, mas nessa época realmente até a música tinha um tom. Eu sou roquinha, hoje em dia eu tô bem mais contralto. E era uma música muito, muito soprano e eu não cantei, porque era um tom muito difícil, muito alto pra mim, né? E eles pediram realmente uma cantora gospel famosa pra fazer e tal, porque era um filme cristão, falando sobre Moisés e tudo. Então eu não cantei, mas tem essa questão, mas varia muito, né? Varia de produção pra produção, de cliente pra cliente. Às vezes a voz é perfeita, mas realmente a pessoa não chega naquela textura vocal, não ficou tão bonito cantado, mas eu espero que nas próximas produções de cinema que eu esteja lá cantando. Como que é dubla comédia? Você fez bastante coisa aí, né? Eu, a Patroa das Ai, amo, Crianças, Todo Mundo Odeia o amo. Chris. Gente, é muito divertido, é muito engraçado. Eu simplesmente sou apaixonada por dublar comédia. Porque, assim, porque pra dar entrevista eu fico meio séria, eu confesso que eu tô meio nervosa, né? Eu sou uma pessoa bem tímida, por incrível que pareça. As pessoas, eu falo assim, na hora que eu dou uma entrevista eu vou vestir um personagem. Eu quase não dou entrevista, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Eu recebo pedidos mensais, semanais, de podcasts. O Cláudio Galvão me chama sempre. Cláudio Galvão, um beijo, te amo, eu vou no teu podcast, eu juro. Mas assim, ou eu tô muito ocupada ou eu tô com muita vergonha. E aí eu falo, ai meu Deus, será que eu vou falar alguma coisa errada? Sabe, assim, eu fico um pouco tímida. Mas no meu cotidiano, as pessoas me consideram uma pessoa divertida e engraçada. Eu amo comédia. E aí, na hora de dublar, e a dublagem também te dá essa possibilidade, né? Porque a gente fica ali atrás de um microfone e de uma tela. Então você fica muito mais solto para ser quem você é. Pelo menos, por isso que eu falo que as pessoas têm que ter contato com dublagem, porque ali te permite ser muita coisa, até o que você não é. São personagens que são diferentes de você. Mas muitas coisas ali são muito parecidas da forma como eu pensaria, como eu falaria. Então, eu adoro. Eu adoro dublar comédia. Adoro o tempo de comédia. Adoraria ser uma comediante. Mas é isso. Eu sou apaixonada. Eu tô feliz que eu tô aqui dando essa entrevista, que eu tô feliz dando entrevista. Não tô tímida, não. Que bom, essa teletema tem. Aí, Cláudio, conseguiu o Isso primeiro. aí. É isso aí. Aliás, essa questão da entrevista, seu irmão também é extremamente tímido, né? Pra dar entrevista. Ele já Muito. Na tentou verdade, algumas vezes, inclusive. muito, né? Meu irmão, não, a gente não consegue, não adianta. Ele é pior do que eu ainda, né? E ele é extremamente tímido e reservado. Eu fiquei muito tempo para poder aparecer na internet. Muito engraçado. As pessoas já tinham
Orkut, eu tinha várias coisas, e eu nunca tinha aparecido. E até um tópico, nunca mais esqueci, no Dublanet, acho que a Dublanet era um blog, não sei como é que chama na época, né? Que falava assim, a Fernanda Crispim é uma lenda, porque nunca ninguém nem tinha visto meu rosto. E aí eu demorei pra aparecer, né? Eu acho que eu acostumei tanto em ser reservada com a dublagem, tá sempre ali no anonimato, né? A gente dublando quietinho, sem ninguém saber quem nós éramos. E no teatro, eu tava sempre teatro musical, sempre vestida de um personagem, que eu acho que eu trouxe isso pra minha vida. Eu fiquei reclusa ali, tipo, quietinha e tal. Mas agora, com esse boom da internet, é impossível, né? Então, assim, hoje, juro pra vocês que antes de começar a entrevista, eu falei pra minha produtora aqui, falei, Nath, tô tão nervosa. Mas, assim, eu vou ficar calma pra entrevista, porque eu me propus nesse tempo, agora, ainda mais com ela, que ela fica, Fê, não esquece a sua entrevista hoje. Não vou esquecer não, mas, tipo assim, eu tô nervosa. Ela fala, ok, depois você acostuma. E eu prometi que agora, daqui pra frente, eu vou vencer os meus medos e monstros, né? Então, assim, então eu aceitei dar entrevista, aceitei, assim, vou começar a aceitar os pedidos de podcast, live, é muito difícil fazer live. Tem pedido de live no Instagram, um monte. Às vezes, quando eu faço uma live minha, eu juro que eu sempre prometo, gente, eu prometo que eu vou fazer várias lives aqui. Na hora eu fico super feliz. Aí no dia seguinte eu falo, não, tô morrendo de vergonha de novo. Então eu sabia que quando eu começasse a dar entrevista, eu não ia mais querer mais parar de falar. Mas até chegar neste momento, eu confesso que dá um friozinho na barriga. Então, assim, é uma coisa, na verdade, é um novo start pra mim. Tanto da música, quanto do meu show, de botar minha cara lá, né? E limpa, sem estar vestindo um personagem. É a Fernanda pela Fernanda. Ali eu tô cantando a minha alma, eu tô abrindo o meu coração. Eu faço um set chamado As Canções que a Minha Mãe Cantou pra mim. Então, assim, eu canto um set inteiro das músicas que a minha mãe cantava pra eu dormir. Assim, então, assim, hoje em dia eu tô meio que abrindo o meu coração e é como se eu estivesse abrindo a porta da minha casa, né? Que aí eu tô me colocando ali para que as pessoas me conheçam um pouco mais. Mas durante muito tempo eu fiquei quietinha. Eu prometo que com o tempo eu vou fazer com que o meu irmão também pense diferente. Mas meus filhos são da mesma forma, a gente é bem reservadinho. Acho que eu que tô mais saidinho ultimamente mesmo. Mostrando aí, o pessoal tinha essa ideia também, né? Já que você não aparecia, acho que o pessoal ficava igual a gente. Como será que a Fernanda é? Quem é a Fernanda? Né? Ficava assim, tinha essa Exato. experiência. E eu adoro, né? E depois que eu começo a fazer, eu adoro. Assim, não na verdade, é isso. A gente vencer como tudo na vida, né? A gente precisa vencer os nossos medos. Porque a gente cria muita coisa na nossa imaginação, na nossa cabeça. Daí que vem toda a ansiedade que tem assolado, né? A nova geração e os novos tempos. É isso. A gente cria muito, a gente pensa muito. Mas, na verdade, as coisas são bem mais simples, né? E tem tanta gente querendo ouvir, tem tanta gente querendo se inspirar. Enquanto a gente não falar, enquanto a gente não for essa voz ativa, e se você tem essa possibilidade, por que não incentivar novas pessoas? Por que não fazer isso por alguém? Eu tenho certeza que essa entrevista vai tocar alguém. Alguém um dia vai escutar e falar, nossa, essa entrevista fez eu pensar de forma diferente, ou sei lá, eu vou cantar de novo, eu tinha uma pessoa que nunca mais cantou, eu vou atuar de novo, alguém que nunca mais atuou, eu vou começar a dublar, eu vou ver que nunca é tarde para ser um dublador, porque não é mesmo. Imagina que todas as produções você tem personagens de todas as idades. E a gente precisa de vozes de todas as idades o tempo inteiro. Porque, infelizmente, as crianças que têm voz pequenininha, elas crescem, então os meninos principalmente mudam de voz e os adultos morrem, né? Eles chegam na velhice e eles morrem. É o ciclo da vida. Perdemos vozes incríveis nos últimos anos. Então, a gente precisa de novas pessoas, de novas vozes. O mercado sempre precisa de novos bons talentos, que eu digo, né? Eu falo para os meus alunos, a gente precisa ser ótimo, né? Porque a gente, na média, tá todo mundo as pessoas querem andar na superficialidade. Eu falo, não, vamos passar um pouquinho dessa média, vamos realmente entender o que é essa arte, vamos fazer isso de forma, tipo, linda e com bastante preciosismo, né? Vamos ser extraordinário naquilo que a gente faz, para que as pessoas realmente nos reconheçam. Eu tenho uma coisa sobre a dublagem, que as pessoas falam, nossa, não parece a mesma pessoa fazendo essas vozes. Até gravei um vídeo há pouco tempo, eu sou dubladora, não sei o que, não, eu vou falando. Aí eu faço várias vozes, as pessoas falam, gente, aí eu fui lendo os comentários, né? Não parece que a voz sai dessa pessoa, porque ela faz vários timbres não é nem que eu consiga mudar de timbre, eu digo que a dublagem tem a ver com interpretação. Então, assim, eu sempre pensei nisso, eu não preciso que as pessoas reconheçam a minha voz, eu preciso que as pessoas reconheçam o meu trabalho sendo um trabalho bem feito, bem interpretado. Então, eu me preocupo muito mais em interpretar do que realmente que as pessoas me reconheçam. Ah, essa é a Fernanda Crispim. Não, tem gente que não sabe que isso, às vezes nem eu me reconheço, juro por Deus. Já aconteceu de eu ouvir uma produção e falar, nossa, gostei do trabalho dessa dubladora, quero escalar quem é. E era eu, juro, isso já me aconteceu no filme chamado Anápolis, que eu tava dublando a Jordana, que é a mesma que fez Velozes e Furiosos.
maravilhosos. Eu reconheci meu irmão, eu reconheci o elenco, mas eu não me reconhecia, eu não lembrava que eu tinha dublado aquele filme. E eu gostei do trabalho da dubladora. Eu falei, vou escalar, eu sou diretora, vou escalar essa atriz. Aí eu entrei na internet pra procurar quem era e era eu. Tipo assim, eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em viver aquele personagem. E aí eu falei, nesse dia eu me assustei, eu falei, gente, é por isso que as pessoas não me reconhecem, e eu acho ótimo. Eu realmente não faço com esse intuito. Então, para mim, é estar nesse lugar de anonimato e deixar com que as pessoas, que a imaginação delas imaginem quem seja, eu acho maravilhoso. Mas com a internet, isso hoje em dia já não é mais tão possível. As pessoas vão te descobrir de alguma forma. Então, eu acho maravilhoso também. São novos tempos, né? A vida é, enfim, novos ciclos, como eu passei por toda essa transformação do maquinário, das gravações, dos tempos, assim, a gente está num novo tempo, numa nova era, que a gente precisa se atualizar, senão a gente fica lá atrás também. E essa não é a intenção, né? O artista, ele tem que estar em contato com a arte. Se a arte for através do streaming, e se a música for através das plataformas digitais, ou do TikTok, ou do Instagram, ou já o que for, a gente precisa se atualizar. Porque eu digo que a alma do artista, se ela não está em contato com a arte, ela morre de inanição. Então, a gente precisa estar em contato com a arte para a gente estar feliz. Minimamente feliz, pelo menos. É a minha opinião pessoal. Não é uma extrema verdade, mas pelo menos funciona pra mim. E é o que eu digo pra quem convive comigo e é artista. Aí me liga, tá triste. Um músico me liga, eu tô triste. Fala, você tem tocado o seu instrumento? Você tem cantado? Então experimenta fazer isso. Porque de repente é falta de estar em contato com a sua arte. Isso vai te ajudar. Pode não resolver o seu problema, mas ele já vai te dar aí um respiro pra você conseguir solucionar. Tá tendo aí uma campanha aí, né, da dublagem viva. Como é que tá esse processo? Porque é uma coisa que, pra gente, principalmente pra gente que é deficiente visual, né, o primeiro contato que a gente tem com coisas estrangeiras são a voz dos dubladores, né, porque não tem como a gente ler legenda, até a gente ter um contato com outro idioma, né, e a gente sabe que as vozes, por mais melhoradas que elas estejam ficando, elas ainda não chegam a uma voz humana. Como é que tá esse processo? Então, graças a Deus que esse movimento existe. Eu sempre falei sobre isso, porque obviamente que a inteligência artificial ela vem trazendo muitos benefícios e muitos malefícios, né? Enfim, eu sempre falo, podia usar a inteligência artificial para a cura do Alzheimer, para a cura do Parkinson, entendeu? E não para tirar trabalho de tantas pessoas, que é o que vai acontecer, que já tem acontecido, né? Na lavoura, em várias outras profissões. E na dublagem, quando chegou na minha área, eu falei, vou defender. Porque eu acho que se a gente também não fala, porque é muito do que a gente aceita também, eu acho, né? Porque como você falou, a nossa voz é nostálgica. Quem não gostava de ouvir o Mariano falando versão brasileira Herbert Richards? Isso marcou a vida de tanta gente. E vocês, né, que são deficientes visuais, é a memória toda afetiva que vocês têm, né? Então, assim, como que você vai tirar isso dessas pessoas? Como é que a gente pode tirar isso do brasileiro, numa forma geral? Porque os brasileiros, também, eles não falam outros idiomas. Até nesse vídeo que eu falei, eu sou dubladora. E as pessoas, quando falam que não assistem filme, não veem nada dublado, eu digo, a pessoa fala todos os idiomas desde que nasceu, né? Só pode. Porque, assim, obviamente que a gente é criança no Brasil, que a criança não fala inglês, né? As crianças precisam dos desenhos animados dublados, os adultos também. Então, assim, dá pra você ler uma legenda, assim, quem não é deficiente visual. E aí, assim, a gente tira isso das pessoas de uma hora para outra e a gente substitui por uma inteligência artificial que vai ficar uma coisa que com o tempo pode até não ficar tão mecânico, mas não são humanos fazendo. Não é uma emoção completamente humana sendo propriamente interpretada naquele momento, né? Então, assim, eu acho que nós, enquanto categoria, seres humanos, pessoas que têm bom senso, podemos lutar sobre isso. Então, assim, hoje em dia eu gravei meu vídeo, já tem quase 1 milhão de acessos no meu vídeo. Eu fiquei impressionada com o alcance do meu vídeo. Eu tenho lá, já tá batendo 1 milhão de acessos, quase 100 mil likes e não sei quantos mil comentários. E juro pra vocês, se eu li 2 comentários negativos, eu li muito. 2 ou 3 eu li muito. De todo esse acesso. E um deles eu digo, eu fico muito feliz por trazer acessibilidade ao povo brasileiro. Isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz. Para todas as classes sociais, para todas as pessoas, seja deficientes visuais, crianças, senhorinhas, né? Pessoas idosas que não conseguem ler as legendas, mas que querem ir lá ver a novela mexicana ou ver o filme da sessão da tarde. A gente fala de dublagem, a gente abrange tanta coisa, né? A voz, ela é tão poderosa para tanta coisa. E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. E enquanto eu puder, eu vou fazer esse movimento, sim. Eu acho super válido que nós, que a gente tenha, ainda mais quem está né, que tem essa visibilidade, que fale sobre isso. Porque isso pode virar um movimento, como nós temos assinaturas aí, e que façam com que os próprios empresários se conscientizem, né? Porque eles vão ter que pagar de qualquer forma, vai ter que pagar um programador para programar as vozes. E por que não fazer com pessoas? Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode pensar
e lutar sobre isso também, porque assim, quando a gente fala de dublagem, a gente não tá falando... Imagina numa produção de dublagem, a gente tem tradutores, a gente tem pessoas que são diretores, a pessoa que trabalha no controle de qualidade. É uma equipe tão grande por trás de uma dublagem, de um desenho, nem que seja um teaser, uma coisa pequenininha, ou um episódio. São tantas pessoas que trabalham e que recebem por isso, né? São tantas famílias que são abençoadas através desse trabalho, executando ou tendo essa possibilidade, essa acessibilidade, que é uma coisa que a se pensar e a se lutar para. Então, assim, eu realmente eu luto a favor disso, para que a inteligência artificial... E olha que eu sou uma empresária. Você fala, é muito fácil para você quer... Alguém falou, você quer defender seu bolso. Eu nem falei enquanto empresária, porque como empresários, os clientes, eles podem nos procurar para fazer isso. Cabe a nós, empresários, dizer não. A gente tem as vozes humanas, que é muito mais interessante. Então, eu continuo lutando pelas vozes humanas. E eu tenho certeza que a gente vai vencer essa falha. Ô Fê, você havia falado na questão de se precisar de várias vozes, né, na dublagem. No caso de uma pessoa adulta, é possível ensinar uma pessoa de mais idade, já na terceira idade, a começar a dublar? Você já teve essa experiência? Tive, é maravilhoso. Eu vou, inclusive, pedir para os meus alunos gravarem esses relatos, que é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho alguns alunos da terceira idade, muitos alunos, que começaram a fazer isso. E foram para o teatro, para o palco lá nos Estados Unidos, fizeram teatro musical, aprenderam a dublar, se tornaram atores profissionais, e assim, com mais de 60 anos, com 60 e com mais de 70. Então, assim, nunca é tarde, porque é algo que se aprende. Eu sempre falo assim, eu acho que tarde demais é um tempo que não existe. Muito tempo é um tempo que não existe também. Porque você fala, eu não vou começar agora não, porque eu só vou me formar na profissão de ator daqui a 2 anos e meio. Mas daqui a 2 anos e meio vai ter passado 2 anos e meio. O que você fez nesse tempo? Entendeu? Você podia ter se tornado um ator e um dublador. Então, assim, existem caminhos para que você... Aí eu acho que é tarde demais. Não, nunca nada é tarde demais. Tarde demais depois que a gente morre, que não dá pra fazer mais nada. Enquanto a gente tá vivo, você pode fazer qualquer coisa. E não importa a idade. A arte tem essa coisa incrível que ela permite que qualquer idade possa trabalhar com ela de alguma forma. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, nunca nada é tarde demais. E a dublagem, realmente, a gente precisa de vozes para todas as idades. E tem, por exemplo, Selminha Lopes, tem 90 e poucos anos, se eu não me engano, né? Orlando Drummond dublou quase até 100 anos, ou com 100 anos, se eu não me engano. Então, assim, é algo que você pode fazer a sua vida inteira. E é uma delícia dublar. Então, assim, é até uma terapia. É bom para a mente, é bom para o espírito, é bom para o corpo, é bom para tudo. É uma alegria. Eu sou apaixonada por dublagem desde sempre. E, de novo, eu tenho contato com um pouco de todas as artes, eu fiz um pouco de tudo na vida, mas algo que eu nunca deixei de fazer foi a dublagem. Eu acho que isso para mim, é onde, enfim, tanto para eu sobreviver enquanto ser humano, assim, para que a minha alma não morra de inanição, e tampouco morra de fome também, porque eu vivo disso toda a minha vida. Foi assim que eu sustentei toda a minha família. E também sobre essa questão de trazer isso para outras pessoas, né, de poder compartilhar. Eu sempre digo, eu não quero morrer com isso. Enquanto eu puder, eu vou compartilhar, eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou fazer o que eu puder fazer para que outras pessoas tenham a mesma possibilidade, porque realmente é possível para todo mundo, não é nada limitado. As pessoas precisam querer, né? A gente também não pode obrigá-la. Alguma vez você já teve alguma experiência com audiolivro? Já fiz audiolivro, já fiz inclusive de superação, assim, de um pastor, que é muito interessante, e já fiz alguns também, agora eu não me lembro quais, porque eu não, enfim, podia ter feito uma lista, né, alguma coisa para que vocês pudessem procurar, mas eu adoro fazer audiolivro, adoro, enfim, eu acho que é incrível poder contar essa história com a minha voz, e eu comecei a minha carreira no teatro musical, mas eu me apaixonei antes de mais nada por leitura, né, eu sempre fui louca por leitura, então eu lia, eu não tinha livrinhos, né, eu vim de uma família muito humilde, então eu não tinha muitos livros, então eu lia as notas dos meus livros da escola de português. Uma tia minha era professora do município, então ela me dava os livros do professor e eu ficava lendo, sabe aqueles textos da interpretação de texto dos livros antigamente de português? Eu ficava lendo aquilo ali, interpretava aquilo várias vezes, eu bem pequenininha, tinha 7, 8 anos, eu amava. Então, assim, eu lia todos aqueles trechos de livros que estavam ali, e aí quando eu tive acesso às bibliotecas, eu ia lá para devorar os livros, e assim, a minha paixão começou através da música, que eu escutava muita música, né? Seresta, jazz, e os livros que eu lia também. Então, eu amo fazer audiolivro. Inclusive, se alguém quiser também pode me chamar, que eu adoro fazer audiolivro. E TV e cinema, já
Eu vou fazer alguma coisa? Então, foram duas coisas que eu nunca aceitei. Engraçado que é isso que eu tô dizendo agora pra vocês, né? Tem coisas na vida que eu fui galgando. Talvez depois do meu show, quem sabe se eu faço que eu vou aceitar alguma coisa na televisão e no cinema. Não sei, pode ser. Eu não vou dizer que não, nunca farei, mas eu posso dizer que eu nunca quis fazer. Eu gostava tanto desse mundo enigmático da dublagem que eu fiquei ali. Mas como eu achei também que eu nunca fosse fazer show, nunca fosse cantar, eu já vou daqui a um mês um pouco fazer um show. Então eu acho que eu possivelmente pode ser que eu aceite fazer alguma coisa na televisão e no cinema, por que não? Na verdade, eu tô escrevendo um filme, um livro, e aí quem sabe eu não vou atuar nas minhas produções, né? Que eu tô começando a roteirizar uns projetos originais, e aí quem sabe eu não vou também atuar além de dirigir. Ontem eu assisti o documentário do Stallone, eu tava vendo ele falar que ele roteirizava, que ele dirigia, que ele atuava. Eu falei, gente, olha aí, quem sabe? Quem sabe vai ser a minha próxima etapa de vida, eu não sei. Eu não vou dizer nunca vou fazer alguma coisa, né? E também nunca é tarde demais para fazer alguma coisa. Pode ser que um belo dia eu decida atuar de novo, mas agora nas telas. Mas não, eu sempre fiz mais teatro musical, sou diretora de teatro musical, de dublagem. Mas enfim, agora tô cantando, tô fazendo show, vamos ver. Pode ser minha próxima fase, por que não? Como que é hoje ser dirigido também, dirigido por pessoas mais jovens? Porque hoje a gente vê cada vez os dubladores mais jovens indo para a direção de dublagem, né? Como é que é isso? Você ser dirigido por alguém que de repente você viu criança lá dublando e hoje tá, né, dirigindo. Gente, eu adoro ser dirigida. Adoro. Não tem o menor problema. Acho fofo. Adoro. E assim, na maioria das vezes eu gravo remoto, né? Eu gravo online. Adoro. Eu fico super emocionada, fico feliz. Meus filhos, quando me dirigem, eu fico super feliz. Tenho sido muito dirigida pelos meus filhos. Aí eles falam com bastante segurança, mamãe, essa frase tá curta, mamãe, essa frase passou, mamãe. E aí eu falo, tá bom, mamãe, bota um pouco mais de emoção. Adoro. Eu acho muito fofo. Eu acho, sinceramente, eu adoro. Eu sou completamente apaixonada por isso. Eu acho incrível. Mas aí eles não ficam tensos de dirigir a própria mãe? Eu acredito que fiquem, né? Eles não transparecem. Eles são bem seguros. Acho que foi uma coisa que eu acho que eu consegui passar pra eles. Sejam seguros, né? Porque quando você tá seguro no que você faz, as pessoas te respeitam. Então eu respeito eles. Eles falam e eu obedeço. Eu nem falo, não ficou não. Eu falo, ficou sim, vamos fazer de novo. Acho que não sei. Eu não, sinceramente, não. Acredito que eles fiquem um pouquinho apreensivos, mas depois que a gente começa a trabalhar junto, que é tão gostoso, aí eu acho que a apreensividade passa. Agora, você na carreira musical, uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo é gravando de novo em vinil, né? Por tudo que você já viu, você acredita que o vinil realmente vai voltar com força? Aí eu acredito. E tomara que volte. Eu tô criando espaço da minha casa só pra ouvir vinil. Tomara que volte. Eu acredito que tudo vai voltar. Eu acredito, assim, que tudo que é antigo, que traz essa memória, que é o retrô, porque, assim, chega uma hora que você não tem mais pra onde ir, né? Tanta tecnologia que você não tem mais pra onde ir. Aí você tem que voltar um pouquinho. Você dá uns passinhos pra trás, porque é tão gostoso você pegar um disco, você colocar ali na vitrola e botar pra tocar, você escolher a sua faixa, você ver aquilo manualmente. Aquilo é tão mágico. Pra mim sempre foi uma vitrola. Sempre foi tão mágico. E eu tenho certeza absoluta que isso vai vingar de novo. E eu tô muito feliz. Eu tô fazendo as minhas músicas, fazer meu primeiro álbum autoral agora. E eu quero muito ser um vinil. Eu vou criar meu primeiro álbum, né? Depois da quinta música, eu já tenho mais algumas músicas sendo não produzidas, mas eu tô compondo mais umas 3 músicas. E aí, quando eu tiver, sei lá, eu não sei, acho que são 8, se eu não me engano, que eu acho que caracteriza um álbum. Eu não sei mais quantas, porque antigamente tinha o lado A, o lado B, né? E eu quero me tornar um álbum, com certeza. Vinil. Ai, meu sonho. Pegar a fita cassete, colocar lá no som. Pelo amor de Deus, imagina que coisa maravilhosa. Ontem no documentário do Stallone, ele tava lá botando as fitas cassete, escutando, né? E eu falei, gente, que coisa mais linda. O meu porta-cartõezinhos de crédito é uma fita cassete. Tipo, eu amo isso, né? Eu acho que é porque eu passei por todas essas fases e eu queria muito que hoje em dia as pessoas soubessem, né? A nova juventude, a nova geração conhecesse um pouco disso. Os meus filhos, por exemplo, conhecem músicas maravilhosas antigas. Meu filho vai cantar comigo uma música do Beto Guedes no meu show, né? Então, assim, ele toca músicas bem antigas. Ele toca Carinhoso, ele toca Eu Sei Que Vou Te Amar, ele toca desde 16 anos de idade, 14 anos de idade. Então, assim, aí um dia desse eu vi uma entrevista no Instagram, e falei, quem é Renato Russo? Foi um engenheiro, foi um político, foi... As pessoas não sabem mais, né, a nova geração não tem muito acesso a muita
muita coisa. Então eu acredito que isso volte um pouco mais, porque a gente chega uma hora que precisa recuar um pouco. Porque a gente tem tanta coisa maravilhosa que a gente tinha antigamente. Tem muitas coisas maravilhosas hoje em dia também, né? Mas eu acho que muitas coisas vão retornar. Tomara. Eu quero que sim. Você citou essa questão também das músicas, né? Que realmente muitas músicas, né, boas, meio que você acredita que a geração de hoje eles não escutam por não conhecerem ou realmente porque não têm um interesse em ver as coisas lá de trás do passado? Eu acredito que é porque não apresentam a eles. Sinceramente, eu acredito nisso. Por exemplo, um exemplo atual. Eu cantei uma música que a minha mãe cantava para eu dormir, né? Que é uma música do Billy Blanco, que quem cantava era Dolores Duran. Elis Regina também cantou, que é A Banca do Distinto, que é uma música que fala sobre preconceito, sobre diferenças raciais, né? Ela fala, a poesia é, não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho, por que tanta pose, doutor, por que esse orgulho? E fala que no final todo mundo vai ter o mesmo final, a gente acaba com terra por cima e na horizontal. Assim, o que eu recebi de comentário, achando que letra incrível, que música maravilhosa, é de sua autoria? Aí eu falei, não é de minha autoria, adoraria que fosse, mas é uma música antiga, né? Isso tem uma história que é linda, se as pessoas pesquisam, né? Eu não vou contar a história, que pode ser que eu conte a história errada, mas é uma história que fala sobre um preconceito. E aí, enfim, isso foi retratado numa canção. Então, assim, isso é tão maravilhoso que quando a juventude tem acesso a isso, eles ficam encantados, né? Eles falam, nossa, que coisa bonita de escutar, ainda mais hoje que tem esse apelo, né, das igualdades sociais e tudo. Então, assim, eles precisam ser apresentados. É por isso que eu trago para o meu show essas músicas antigas, né? Eu canto isso e canto muitas outras, né? Eu canto músicas que as pessoas quase não conhecem, mas quando viraliza, às vezes é uma música tão antiga, as pessoas acham que aquilo é atual e não é. Aquilo que os nossos avós cantavam. Mas as pessoas não fazem ideia de quanta coisa boa a gente tinha antigamente. Então eu quero trazer isso para nova juventude, já que eu tenho essa voz. Por exemplo, para os meus filhos eu trouxe. Meus filhos escutam Djavan, Tom Jobim, Elis. Meus filhos escutam tudo, né? O Pedro é músico, pianista, cantor. A Vitória é apaixonada pelas músicas mais antigas. Também eles gostam de músicas atuais, mas assim, eles conhecem. Se você falar sobre um artista antigo, eles conhecem, já ouviram falar, sabem quem é, vão a shows dessas pessoas, né? Então, assim, eu acho muito importante. Então, eu acredito que a nova geração não conheça porque ninguém apresentou. Então, acho que cabe a nós fazer isso. Então, eu estou cumprindo meu papel. Eu estou trazendo isso para a nova geração. Sim. Uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, ainda falando em música, eu sempre fiquei muito curiosa nisso aqui, que foi quando teve Carrossel, tinha o disco do Carrossel, né? Tinha o primeiro e tinha o segundo, que era, tinha as crianças que cantavam. Era vocês mesmo que cantavam? Ou... Enfim, eu sempre Você fiquei nessa fez uma curiosidade. pergunta que você mexeu na minha memória. Eu me lembro de alguma coisa, eu juro pra você, tá? Eu não vou te afirmar que a gente fez alguma coisa em estúdio. Eu acredito que sim. Eu não sei nem se foi só voz, a gente falando, ou se a gente cantando alguma coisa. Eu juro pra você que eu vou pesquisar. Eu vou perguntar pros meus amigos que dublaram Carrossel, pra minha diretora, porque você mexeu numa memória que eu não me lembrava mais. Eu digo isso com toda a sinceridade da minha alma. Realmente eu não me lembro, mas eu tenho qualquer memória sobre isso que eu não consigo acessar nesse momento, mas que pode ser que sim e pode ser que não. Foi só uma coisa porque você falou e eu achei que tivesse feito. Então eu não posso afirmar. Mas agora até eu fiquei curiosa. Porque eu lembro que tinha, né, esse disco, sim, aí tinha alguns solos, mas quem solava era a professora Helena e a Valéria, né, que solavam, e as outras todas as crianças, tipo, cantando tudo junto. Eu falei, será que eles realmente usaram a voz deles, ou eram outras crianças que colocavam ali somente pra, né? Não, olha, eu vou te responder isso na próxima entrevista, eu prometo. Eu vou anotar aqui, eu vou perguntar, porque realmente eu não me lembro. Não me lembro de verdade. Eu acho que sim, que a gente cantou alguma coisa, mas eu não posso afirmar. Então, inclusive, se a gente cantou, eu vou querer o disco, agora eu vou querer o vinil, porque eu não lembro disso. O Fê, e o personagem que você dublou em Carrossel, por ele ser um garoto, assim, vamos dizer, um pouquinho diferente dos outros, tal, você em algum momento recebeu alguma crítica, enfim, por dublar esse personagem?
Não, até porque nessa época as pessoas não tinham acesso, né? A gente não tinha internet, ninguém tava ali, não tinha hater. Você tinha pessoas que gostavam de ver a produção e acabou. Tinha uma pessoa aqui. E também por eu ser uma menina que dublava um menino, por mais que eu falasse na rua, eu mudava um pouquinho de voz, então as pessoas não sabiam que era eu. Então, assim, eu não posso dizer que eu sofri nada de hater ou de. Não, pelo menos não me lembro. Quando eu falava das pessoas, quando eu falava que perguntava, eu falava, o Jorge, as pessoas achavam que legal, que máximo. Porque elas ficavam muito mais impressionadas com o trabalho em si do que propriamente com a personalidade dele. As pessoas se pedem muito pra ficar fazendo vozinha. Ai, manda um parabéns pro aniversário do meu filho com a voz da Fiona. Manda. Como que é pra você de fazer? Tem Então, dubladores que não assim, ligam, mas que não gostam muito. Então, na verdade, por isso ser o nosso trabalho, né, nós como dubladores, a gente procura não fazer, porque senão, imagina se a gente for atender a todos os pedidos. Imagina também, a gente trabalha com isso, a gente ganha por isso, né? Esse é o nosso ganha-pão. Imagina se a gente vai fazer isso, assim, para todas as pessoas que nos pedem. Primeiro que isso toma tempo. Eu não faço nada no celular, assim, falando na rua, não. Porque como eu trabalho com voz, eu sou muito perfeccionista, eu vou para um estúdio, eu vou gravar em estúdio, eu vou fazer uma coisa bem elaborada. Então, assim, não... Obviamente, você tá numa festa, alguém comentou, e essa voz da Fiona, eu até brinco, mas eu vou fazer uma vez só e fiquem satisfeitos, eu não vou fazer de novo. Porque, assim, todo mundo pede a gente pra fazer. E aí, eu sempre faço as mesmas frases, eu procuro me lembrar de... Porque, assim, às vezes o dublador também não lembra, e as pessoas querem que a gente lembre das frases que a gente dublava anos atrás. Por exemplo, do Jorge. Tinha uma frase do Jorge, que era como ele falava, eu sei como... Até porque eu era criança, né? Despita também, mas eu não lembro de frases formadas, todas. Impossível, são muitos anos e é muita coisa que a gente faz. Então, assim, a gente procura não fazer, né? Não gravar áudios para as pessoas, todas as pessoas que nos pedem. Obviamente que sempre tem uma mais chegada da família, um amigo mais chegado, que a gente acaba fazendo, cedendo. Mas, infelizmente, ainda que eu quisesse, ainda que eu não precisasse, que eu não vivesse disso, não daria para eu responder todos os pedidos que as pessoas fazem diariamente para pedir para um áudio. Eu queria tanto que você falasse esse áudio, falasse o meu nome nessa frase. Ai, gente, eu adoraria poder fazer, mas eu não tenho nem tempo. E aí não dá pra gente fazer. Imagina se todos nós fizermos isso. Enfim, a gente não vai dar conta. A gente não consegue. Vai ficar um dia inteiro fazendo, só. Exato. Aí a gente vai viver de quê? Como é que a gente vai trabalhar? Como que é dirigir criança? Eu adoro dirigir criança, porque eu acho que a criança, ela assimila a informação muito rápido. E ela, quando ela vai dublar, assim, ou primeiro porque, assim, eu preparo crianças, eu dou aula pra criança, então eu explico tudo que tem que fazer, eu explico ética, eu explico tudo pra criança. Tem que ficar quietinho no estúdio, não pode fazer barulho, tem que ser profissional, tem que... Nananana, tudo, assim, com didática, mas eu explico tudo pra criança. Isso ajuda pra vida, inclusive, né? Eu falo, isso é um trabalho. Mas chega lá, vai dublar, concentra, olha o seu personagem, vive isso, você é um ator, naquela hora você tá atuando, e eles fazem tudo muito bonitinho. Eu adoro dirigir criança. Acho que criança sensacionalmente tem uma cabecinha que é uma esponja, eles assimilam, do aula pra uma menina pequenininha, que às vezes quando eu penso em dar a frase para ela já leu, já tá interpretando, já dou aula para algumas meninas bem pequenininhas, elas me surpreendem a cada aula, eu fico impressionada com o talento dessas crianças. É impressionante, adoro. Dando aula, você já teve a oportunidade de dar aula para alguma criança com autista ou Down, alguma coisa assim? Já, e nos Estados Unidos principalmente. É uma coisa que eu adoro fazer, no Brasil também. Eu já dei aula para autistas. Síndrome de Down, eu nunca dei aula, mas autismo já, em vários graus, que chamam níveis, né? Níveis de autismo eu já dei aula para vários. Nos Estados Unidos eu já dei aula para vários. E nos Estados Unidos eu dirigi um musical que uma parte do musical eu fiz uma parceria com duas instituições, né, que a gente chama de são non-profit organizations, que são associações ONGs americanas, uma de autismo soccer, que são jogadores de futebol com autismo, e outras a de display house, que são crianças com síndrome Down. A gente ganhou um horário que se chamava Sensory Friendly, no Broward Center, que é um teatro para a gente fazer isso direcionado para síndrome de Down e autismo, mas isso é teatro musical. Mas o meu sonho sempre foi fazer isso com dublagem também. Ainda não consegui realizar, assim, tipo, turmas especialmente com essa finalidade, mas eu ainda farei. É um projeto de vida que tenho. E como que é para lidar com essa questão do autismo? Porque eles têm, né, outras formas de... Né, alguns falam que conseguem, às vezes, pegar um texto muito mais rápido para dublar, enfim. Como que é esse processo? Então, eles têm isso muito apurado. Na verdade, obviamente, você tem que... Assim, os autistas que fazem aula são autistas que querem fazer aula. E são apaixonados por dublagem, né? Então, assim, eu acredito que não dá para você forçar um autista a fazer algo
algo que ele não queira. Ele tá muito aguçado para aquilo ali, né? Tipo assim, a arte, eles têm aquilo muito, muito afinado na cabeça deles. E eles são extremamente talentosos. Então, assim, na verdade, é uma decisão deles mesmo, né? Então, assim, acaba não sendo tão complicado. Porque eles têm um super foco, né? Eles adoram aquilo ali, são apaixonados, são fãs. E aí fica uma delícia trabalhar com eles, né? Então, hoje em dia, com essa questão da acessibilidade, né? Então, assim, existem personagens, por exemplo, hoje em dia tem muitas produções que negros precisam tem que dublar negros, né? Nos Estados Unidos tem muito isso. O personagem é negro, é o negro que dubla. O personagem é autismo, ou com síndrome de Down, é um síndrome de Down que dubla. Exatamente para trazer isso, né? Como um apelo, que é para realmente arte, é para todo. E eu acho maravilhoso. E hoje conversamos com ela, Fernanda Crispim, aqui nosso Espaço da Inclusão /Teletema Cast. Fernanda, muito obrigada aí pela sua disponibilidade aí com a gente. Se puder deixar também seus contatos, suas redes aí, né, para que as pessoas possam te seguir, enfim. Ai, gente, olha, eu quero agradecer demais essa oportunidade, falar com vocês, com o Espaço da Inclusão. É um tema que eu adoro. Falei isso ao longo da entrevista, né? Realmente é algo que tocou no meu coração. Eu até falei para minha produtora, olha, para eles eu faço questão de conversar com eles, de bater esse papo, de dar essa entrevista. Fico super feliz pelo convite, Felipe. Super feliz pelo contato que vocês fizeram. Quero poder voltar aqui outras vezes, né? Se vocês me convidarem, estarei de novo. Em breve vou falar agora do meu show, da data, que eu já terei. Vou responder também sobre a questão da música lá do Carrossel. Vou perguntar, essa é uma coisa que agora eu fiquei curiosa. E quero agradecer demais, deixar aqui as minhas redes sociais, que é Fê Crispim, né? Com M de Maria no final. Tem gente que bota com N de navio, mas é com M de Maria. Eu tô no TikTok, no Instagram, no Facebook, mas eu uso mais o Instagram, é a rede que eu mais tenho acesso. E lá tem a divulgação dos meus cursos, bastante vídeo, tem bastante reels dos meus trabalhos. Podem lá se deliciar na minha rede social, que tem alcançado bastante gente, principalmente com esse apelo aí da diga não à inteligência artificial na dublagem, né? Nós queremos a dublagem viva. E eu fico muito feliz de recebê-los lá. Eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos novos para vocês, vou atualizar sobre esse mundo maravilhoso, sobre os cursos, sobre o meu show. Então, me busquem lá na rede social, lá no Instagram, Fê Crispim. E é isso, muito obrigada, que prazer, que honra, que alegria. Um beijo a todos os ouvintes, a todas as pessoas que acompanham esse programa tão maravilhoso, que eu tenho certeza que abençoa e ajuda muita gente. Muito obrigada.